E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sei que não tá, mas vamos falar um pouquinho aí sobre esse momento do Cruzeiro, a derrota de ontem por 3-1 pro Remo no Independência, né? Que inclusive aumentou consideravelmente o nosso risco de rebaixamento. Olhando para a tabela, nós estamos em 13º lugar com 39 pontos conquistados e 7 pontos acima do Londrina, que é o primeiro time no Z4. No entanto, dos 7 times que estão abaixo do Cruzeiro na tabela, 5 ainda vão jogar nessa rodada e essa diferença deve diminuir. O melhor dos cenários pra gente seria um empate no jogo entre Londrina e Confiança, né, que é confronto direto, e também que a Ponte Preta empate com o Vitória. Dessa forma, o Cruzeiro não perderia outras posições na tabela e essa diferença em relação ao Z4 ficaria em 6 pontos. Mas existe uma possibilidade que não é pequena do Cruzeiro terminar essa rodada 32 apenas 4 pontos à frente do primeiro time na zona de rebaixamento, tá? E é isso que o Cruzeiro tem que fazer nesse momento, focar em ganhar a partida de segunda-feira contra o Vila Nova, que vai ser muito complicada lá na Independência. O Vila Nova é um time que estava na mesma região que a gente, mas hoje nem se a gente ganhar a gente não vai ultrapassá-los, porque eles têm 42 pontos e mais vitórias que o Cruzeiro, né? Então a nossa situação ela tá realmente muito triste, né? O jogo de ontem contra o Remo, eu acho que o que define realmente é tristeza, né? Tristeza pelo que aconteceu em campo, o Cruzeiro iniciando bem a partida, tendo algumas oportunidades, desperdiçando, e aí o Remo chuta uma bola, é gol. Aí o Cruzeiro vai, consegue um empate ainda num lance de bola parada, que teve até certa polêmica, né? Eu particularmente não vi por que o juiz deu a falta na origem da jogada, mas convenhamos, ali foi um erro entre tantos outros que o árbitro cometeu. Muita gente reclamou, por exemplo, de um pênalti, um toque de braço do jogador do Remo no primeiro tempo. Sinceramente, eu não daria o pênalti, tá? Porque eu acho que foi um toque ali totalmente involuntário, o braço junto ao corpo. Eu não teria dado pênalti, mas convenhamos, gente, não dá pra confiar em critério. A arbitragem da Série B é uma porcaria mesmo, tá? E a gente ficar sempre justificando os fracassos do Cruzeiro na arbitragem vai fazer a gente tapar os olhos para as coisas mais óbvias, né? Que o nosso time é extremamente incompetente, que a diretoria fez um péssimo trabalho e que em algumas ocasiões, como ontem, a comissão técnica também errou demais, né? O Vanderlei Luxemburgo ontem fez uma escalação que eu acho que não teve nenhum absurdo, foi uma escalação razoável, mas as mudanças que ele fez no segundo tempo foram realmente, assim, todas elas pioraram o time, né? E aí parte é culpa do jogador, que entrou mal, por exemplo, o Wellington Nem é um jogador que em outras partidas tinha entrado bem, ontem foi uma porcaria, mas colocar Marcelo Moreno e depois o Rafael Sobis ali no ataque, ainda teve o Dudu como cereja de bolo no finalzinho, né? Então você olha e fala assim, o que o Luxemburgo estava pensando, né? Por que ele, por exemplo, não relacionou o Marcinho para a partida, não relacionou o próprio Vitor Roque, que é o menino que entrou, teve todos aqueles entreveros, né? Não conseguiu nem terminar o tempo no jogo contra o Botafogo, mas é alguém que pelo menos a gente tem esperança de fazer alguma coisa. Não levou jogadores que têm alguma qualidade para levar Dudu, para levar o Sobis, que parece não tá nem com a cabeça no jogo, né? Ele entrou em campo ontem, parecia que estava em outro lugar. Mas toda essa questão de gestão ruim do Cruzeiro a gente já está acostumado, erro de comissão técnica também não é novidade, né? O Vanderlei Luxemburgo, se juntar a todos os técnicos que a gente teve no ano, ele é o que faz o melhor trabalho, mas também não é um trabalho espetacular, é um trabalho bom, né? Que teve aí momentos legais, em outros momentos também não funcionou. O Luxemburgo chegou muito bem no Cruzeiro, deu uma caída, depois tivemos uma recuperação, agora a gente está num momento de baixa, né? Com ele a gente não tinha perdido 2 partidas seguidas ainda, o que aconteceu agora, e o Cruzeiro precisa se recuperar de todo jeito nessa partida de segunda-feira, porque senão esse fantasma da Série C ele vai ficar muito maior do que é hoje. Mas pior que toda a raiva que o Cruzeiro fez na gente pelo que apresentou em campo, né, que o futebol realmente foi muito ruim, eu acho que o mais baixo astral, caras, foi o episódio de racismo que a gente teve ontem no Independência, né? Eu não tinha visto essa informação ontem, pra mim isso foi algo de hoje pela manhã, né, que o atacante Jefferson do Remo, que foi o autor do segundo gol, ele foi chamado de macaco por algum torcedor do Cruzeiro. Esse torcedor até o momento não foi identificado, mas precisa ser, tá? Porque, gente, pior do que você ter time ruim é você ter torcedor filha da puta, vagabundo, racista. Isso aí não pode ter mais na torcida do Cruzeiro. Se tem, essas pessoas elas precisam ser tratadas pela justiça, porque é um crime e é uma coisa assim, é um dos piores crimes, né? Uma das coisas mais abjetas que você pode ter na sociedade como um todo. E a torcida do Cruzeiro, a gente já sofre por muita coisa. Sofrer por mais isso, não dá. E eu vi até algumas pessoas comentando sobre a possibilidade do Cruzeiro perder pontos, né? Porque, por exemplo, o Brusque, time de Santa Catarina, perdeu 3 pontos nessa Série B do jogo contra o Londrina, em que um conselheiro fez uma ofensa similar ao meia Celcinho, né? O jogador do Londrina. Eu não acredito que o Cruzeiro vai perder pontos, por quê? Primeiramente, quem fez essa
ofensa ao atleta do Remo foi um torcedor, não foi um conselheiro, não foi um membro da diretoria do clube. Se fosse, tá? Eu acho inclusive que deveria ser punido. E aí tem uma outra coisa que eu falei na época e repito agora, por isso que eu fico muito tranquilo com relação a isso. O clube, como o clube se posicionou após o fato? O Cruzeiro se posicionou hoje pela manhã, parece que já fez um pedido de desculpas ao Remo, ao atleta e tudo mais, um pedido público, né? E também fez publicações nas suas redes sociais falando que esse tipo de coisa não pode acontecer. Naquela época, a diretoria do Brusque tentou minimizar o episódio e meio que reforçou a ofensa numa nota oficial, tá? Então eu acho que a postura do clube também, de certa forma, libera o Cruzeiro de uma possível punição de perda de pontos, porque o Cruzeiro não compactuou. Foi uma ação individual de um desgraçado, de um arrombado que precisa ser identificado, processado e punido. E o Vanderlei Luxemburgo falou na coletiva de ontem após a partida que esse assunto de queda para a terceira divisão nunca foi tocado lá dentro do Cruzeiro. Segundo o departamento de matemática da UFMG, hoje o Cruzeiro tem 6,4% de chance de cair. E se o assunto não foi tocado ainda, eu espero que agora seja, tá? E tratado com muita seriedade dentro do Cruzeiro, porque depois de tudo que aconteceu em 2019, gente, que deu ali um indício de que a gente ia se salvar e na reta final tudo degringolou, né? Eu tenho medo sim do Cruzeiro cair para a Série C e eu espero que todo mundo tenha muita atenção com relação a isso para não achar que camisa vai salvar, porque nós somos a prova viva de que camisa não faz diferença nenhuma e se faz é para pior, porque nesses momentos de pressão a situação fica muito mais difícil, né? Os jogadores têm muito mais dificuldade para render o que se espera deles, jogando em um clube menor que a expectativa natural já é simplesmente lutar contra o rebaixamento, já existe uma preparação prévia para esse tipo de cenário. E eu espero realmente, tá, que o Cruzeiro consiga ganhar esse jogo de segunda, dê uma respirada aí nessa luta contra o rebaixamento, porque, moçada, eu falo isso aqui, vocês não têm ideia do que é a Série C, tá? Vocês acham que a Série B é ruim, com esse negócio de 38 rodadas, igualzinho a disputa da Série A. A Série C é muito diferente, tem grupo, agora pelo menos não tem um mata-mata igual o Fortaleza, por exemplo, né? Ficou vários anos caindo no mata-mata quando tinha time para subir, mas não conseguia. Agora o negócio é menos complicado porque são duas fases de grupos, mas a Série C é muito mais briga de foice no escuro. E para o Cruzeiro, que trata a SAF como uma grande solução, estar na Série B ainda é uma coisa importante, porque cair para a Série C vai piorar a situação, vai afastar investidores, né? E o valor que potencialmente vai entrar no Cruzeiro também é menor. Tá? Então a gente precisa muito focado dentro de campo em conseguir esses pontos aí pra gente manter uma segurança nessa reta final, porque, gente, se o Cruzeiro ficar até a última rodada de novo brigando contra o rebaixamento, velho, assim, eu acho que a gente não merece isso, tá? Eu acho que é desgaste demais com a torcida só. Eu não vou ficar aqui citando individualmente os jogadores que falharam na partida de ontem, porque isso aí a gente já falou bastante na live, né? Mas eu diria que coletivamente foi uma atuação muito ruim, e ontem faltou uma coisa, né, que assim, é até meio contraditório, né? A gente pensar que os jogadores receberam salários atrasados e foi a partida em que a gente deve ter mostrado menos raça, né? Foi o jogo menos intenso do Cruzeiro em muito tempo. E isso pra mim é preocupante, tá? Porque a gente pode perder por ruindade, por incompetência, mas a gente não pode perder por falta de luta. E ontem a gente pode contar nos dedos ali o Thiago e o Vitor Leque lá na frente, o Nonoca no meio campo, o Adriano também não faltou luta, né? Mas ele não teve uma noite muito inspirada, mas tinha muitos jogadores do Cruzeiro que pareciam estar muito assim, meio nem aí pro jogo, sabe? Entraram ali meio desligado, não sei se estava pensando em qual clube vão jogar no ano que vem, mas tinha muita gente do Cruzeiro ontem que não enxergou a partida com a seriedade que se deve, e eu acho que isso é uma coisa muito grave que precisa ser corrigida já de imediato para que no jogo de segunda-feira a gente faça muito diferente. Mas para não dizer que tudo é má notícia no Cruzeiro, tem sim algumas questões positivas que a gente pode observar no extracampo, né? Segundo Samuel Venâncio lá da Itatiaia, o Cruzeiro acertou ontem o pagamento de todos os atrasados com o time feminino, o pessoal da base também já está recebendo, além do profissional, e tem a expectativa de que até semana que vem, né, esses atrasados aí estejam realmente todos certos com os funcionários do clube, os atrasados de 2021. O que ficou para trás de 2020, só Deus sabe como é que vão fazer e só Deus sabe como é que vão pagar os próximos meses também, tá? Mas nesse momento, se o pessoal tiver tudo em dia, a gente afasta, por exemplo, o risco de perder jogadores jovens na justiça, né? Jogadores que podem dar retorno financeiro para o clube e gerar uma grana importante pra gente, e eu espero
espero que esses jogadores tenham cada vez mais oportunidade. Nessa reta final de Série B é complicado, até porque tem aquele limite de 40 jogadores inscritos, né? Então boa parte dos atletas da base do Cruzeiro, que seria interessante a gente ver em campo, eles nem poderão jogar na Série B desse ano, mas no Campeonato Mineiro do ano que vem é uma possibilidade. E eu espero que o Cruzeiro realmente faça, né, uma limpeza, que enxugue muito bem esse elenco. Nós vamos fazer vídeo sobre isso, gente, mas eu preciso saber em qual divisão o Cruzeiro vai estar, né? Porque o planejamento do Cruzeiro na Série B e na Série C, ele é naturalmente diferente. Então a gente precisa resolver a situação em 2021 para poder falar sobre 2022. E para fechar, nesse sábado às 10 horas da manhã, Cruzeiro e América decidem o Campeonato Mineiro Sub-20. Houve empate por 1-1 no jogo de ida, quem vencer fica com a taça e em caso de empate haverá definição nos pênaltis. Eu ainda não vi essa informação oficial, mas o Cruzeiro criou lá no seu canal de YouTube o evento para amanhã, tá? Da transmissão da final aí do Campeonato Mineiro. Então tudo leva a crer que esse jogo realmente vai ter transmissão pelos canais dos clubes, né? Acredito que tanto a América quanto o Cruzeiro vão transmitir nos seus canais oficiais de YouTube. Então amanhã, sabadão, 10 horas da manhã, uma oportunidade boa pra gente ver esses moleques em campo. E tomara que o Cruzeiro fique com o título, né? Pra gente ter alguma alegria numa semana tão tenebrosa como foi essa, né? Derrota pro Avaí, derrota em casa pro Remo, com todas, né, as particularidades que tiveram esse jogo de ontem, mas enfim, vamos torcer para que os moleques façam um bom jogo, conquistem esse título e que grande parte deles tenha oportunidade real e sequência no time, que possam entregar bom futebol para o Cruzeiro no ano que vem. Porque a gente precisa disso e a gente precisa deles, né? Voltar a ser um time que joga um bom futebol, não é só voltar a vencer, né? Claro que vencer é a coisa mais necessária do futebol, mas a gente precisa voltar a ser um time que dá vontade de ver jogar, né? Que não seja aquela coisa, hoje tem jogo do Cruzeiro, que merda, que tristeza, né, que apreensão. A gente tem que gostar de ver o Cruzeiro em campo de novo, que é uma coisa que há muitos anos não acontece. Mas vamos ter fé que isso aí seja retomado. Como vai ser feito esse processo de clube-empresa? Tem muita gente conversando fiado, muita gente apitando, e no final das contas parece não saber porcaria nenhuma, tá? Porque é um negócio que ainda está caminhando, nem sabemos direito quais serão os valores, quais será esse novo dono, mas vamos com calma, vamos ver o que acontece, vamos, né, saber superar essa amargura, essa dor que a gente está sofrendo aí, para que a gente possa também merecer as alegrias que certamente virão no futuro, tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar, esses esquemas que vocês já estão acostumados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!